infiltrado em alguns meio índios que de gerações em gerações têm se desestabilizado nas terras, e as Américas vêm povoando e vêm evoluindo, e até índios legítimos têm se educado em meio à civilização moderna. Mas, no entanto, esse governo PT, assessorando mecanismos e dando um certo apoio, porque quem cala consente. Quando alguém diz não sei, não vi, não estava sabendo, é porque se eu sou o chefe da minha casa, eu sei o comportamento dos meus filhos por aí. Então o chefe de uma nação tem o direito de saber o comportamento das cidades, dos municípios, dos seus estados. Como é que uma cidade como Una, Buerarema, Ilhéus teve a tamanha truculência de marginais travestidos de índios entrarem nas terras, desapossarem povo, tocarem fogo em casas e matarem pessoas, e foram presos, então de repente já foram soltos, porque existe uma ameaça desse governo atual de fazer propriedade de algumas terras, alegando ser Mata Atlântica, reserva legal, toda propriedade titulada, registrada, existe uma reserva legal. Existe 20% de terra que não se pode desmatar, que não se pode desmembrar. Então, nós estamos diante de diversos mecanismos mesquinhos que têm marginalizado a população do Brasil, nos diversos estados, nas diversas cidades e setores do nosso país, como inclusive a nossa aqui, a começar, não cortando o fio de meada do que nós estamos explicando a esse respeito, das lavouras que não tiveram o suplemento necessário, o assessoramento necessário, a monitoração necessária, que seriam máquinas, tratores, máquinas para beneficiar as estradas, as vicinais, como a estrada de Buerarema, que está uma calamidade, as vicinais, os ramais que os animais atolam para trazer o que é cultivado, os trabalhadores das fazendas que abandonaram por medo dos marginais truculentos, e muitos dos sem terras que se infiltram lá fizeram seu cadastro no FUNAI, e o FUNAI cadastrou como índio e endereçou esses elementos para dentro de uma aldeia que foi recentemente registrada pelo vereador Roque Borges, para emblemar e codificar o cidadão lá, o Babau, como o cacique daquela aldeia da Serra do Ronca, Serra do Padeiro. Se tem uma área imensa deste tipo, que eles estão lá inseridos a cultivar, tendo seus cacau, suas produções, que eles permaneçam produzindo, frutificando, mas respeitando as demais propriedades tituladas e registradas que recolhem impostos e todos os tipos de impostos e encargos que o governo estipula, porque o governo são mantidos, os governos são mantidos pelos impostos que as pessoas e os cidadãos recolhem e pagam do que é reivindicado pelo INCRA, né, pelo FUNAI, todos os tipos de encargos que são requeridos da população. Então, considerando cá o outro lado da coisa, que esse governo, o PT, desrespeitando o plebiscito que foi levado e que não tivera êxito segundo as intenções do governo PT, que comprou muitos cabeças dos diversos partidos para formar uma bancada forte, conforme está nas revistas Verdes, que eu tenho tudo aqui registrado e guardado. Formou aquela bancada forte e desrespeitou a lei plebiscitária que o povo votou contra o desarmamento. Hoje, se uma pessoa tem uma arma dentro de sua casa, é tido, conceituado como marginal. Isso é um vitupério ao direito legítimo do cidadão que protege sua casa, enquanto que os marginais, tendo a livre franquia de entrada de armas ilegais pelas fronteiras e por outras formas de criminalidades e de inclusive até elementos infiltrados dentro de corporações militares com patentes que deixam à mercê
a veiculação de armas para que os marginais tirem a paz e a harmonia das sociedades, chegando ao cúmulo de vermos, patentearmos aí a olho nu os conflitos em todas as cidades e a falta de segurança porque as autoridades não dão conta. A marginalidade hoje se tornou paralela ao Estado e nós temos que tomar providências cabíveis de modo simplista, projetos, planos sistemáticos viáveis para reverter essa situação. Porque Deus é o supremo dirigente e mantenedor de todo o universo, quanto mais de um planetinha desse, governado por dezenas e centenas de homens que dependem de Deus para tudo. Diante dessa situação, nós temos visto aí as autoridades que também se deixam, muitas delas, serem manipuladas pelo engodo, que é muito poderoso hoje, que ardilosamente está infiltrando determinadas situações e mecanismos que venham enlaçar e sofismaticamente engodar mentes capazes, titulares, profissionais, personalidades e entidades poderosas, porque se vê emaranhado a um eixo que domina todas as situações e todas as coisas. Patente a isso, acompanhamos também o desrespeito que teve esse governo atual em desconsiderar o ganho de causa que a União deu para a extinção da taxa de telefone, uma taxa absurda, imoral, corruptora, porque ele colocou o filho dele lá na Oi, na Telemar, e continuou desrespeitando o ganho de causa da União com seus elaborados e filosóficos projetos de propalações de recursos que desestabiliza os meios legais, né, que foi debelado pela votação plenária de assembleias constituídas, de advogados, de autoridades, mas o poder que adentrou o Senado brasileiro é tão grande por causa do dinheiro que tem corrompido os líderes das camadas sociais do nosso Brasil, e chegamos ao que chegamos. Estamos diante de situações que vemos e sentimos a olho nu a falta de refreação, porque as rédeas estão tomadas por uma brusca truculência de elementos nocivos que não servem, não vivem para servir, porque só servem para viver em detrimento da locupletação dos seus próprios interesses. Diante disso tudo, nós temos a reclamação devida, mas um detalhe diante dessas situações: a Bahia, que tem sofrido muito por descasos de falta de representantes que condignam com os nossos interesses, os interesses das famílias, das sociedades da nossa Bahia. R$ 42,00 é pago por 2 megas de velocidade dentro de Salvador. Até então, 1 mega de velocidade para a internet, acesso de internet em nosso Itabuna, em nossa região, é pago R$ 160,00. Um absurdo. Não aparece deputados, não aparece senadores que pretendem a nossa causa. Mas eu tenho enviado para o Senado brasileiro, em mãos próprias do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma brochura de documentos que chegara até o Palácio do Planalto. Presidência da República, Diretoria de Documentação Histórica, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Brasília, Distrito Federal. Esta carta que veio como resposta, Serviço Público Federal, Herbert Andrade. Esta carta foi enviada em 2005, com uma brochura de documentos